Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Material e CIA. E no vídeo de hoje estaremos apresentando sobre cerâmicos, mas não aqui. A gente vai apresentar na famigerada Tupã. Dada essa grande introdução a cerâmicos, agora vamos falar sobre sua aplicação. E a primeira e a mais óbvia de todas é a construção, onde ela é usada para revestimento, piso e telhado e dentre outras coisas. Agora vamos falar alguns tópicos e outras aplicações que a cerâmica pode ser usada. Agora eu vou falar sobre as cerâmicas comuns. Elas são, de fato, as melhores escolhas quando se trata de mercado e construção. Elas são, de fato, também as que são mais escolhidas em todos os locais, tanto na construção quanto na estética. E os que mais são conhecidos são a cerâmica mate, a cerâmica de brilho e a cerâmica externa. A gente está conversando, enfim. E na área da cerâmica temos várias opções. Exemplo do porcelanato, para revestimento de casa, para fazer piso. E também temos opções de decoração. A porcelana, devido à sua beleza e à sua maleabilidade, ela é utilizada em vários utensílios domésticos, como vasos sanitários, como pias, talheres, pratos e até mesmo vasos decorativos. E ela é utilizada há séculos. Bom, agora eu vou começar falando sobre os materiais cerâmicos refratários. O que são materiais cerâmicos refratários? Eles são basicamente cerâmicas com uma maior resistência do que as comuns. Por quê? Porque elas têm resistência a uma alta temperatura, que são usados em fornos, estufas e ambientes que suportam altas temperaturas. E aqui estão alguns exemplos de materiais cerâmicos refratários. Agora eu vou começar falando sobre a origem da cerâmica. Bom, as cerâmicas têm suas origens na pré-história, provavelmente no período neolítico, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, quando os seres humanos começaram a dominar a arte de moldar a argila e aquecê-la para criar formas duráveis. Os primeiros objetos cerâmicos provavelmente foram criados para armazenar alimento ou água, já que os recipientes de cerâmica eram essenciais para a vida cotidiana. As primeiras cerâmicas conhecidas datam cerca de 24 mil anos atrás, encontradas em locais como o sítio de Dolní Věstonice, na atual República Tcheca. Estas peças primitivas eram simples, mas indicavam o começo de uma técnica que evoluía para algo muito mais sofisticado. Com o tempo, os seres humanos começaram a refinar suas técnicas de modelagem e cozimento. Inicialmente, as peças eram moldadas à mão e depois assadas em fogueiras abertas. Com o tempo, surgiram fornos de cerâmica que permitiram temperaturas mais controladas e a produção de peças mais complexas. Agora estarei falando sobre a cerâmica na antiguidade, começando pelo Antigo Egito. Os egípcios usavam a cerâmica tanto para fins utilitários quanto artísticos. Suas urnas e vasos eram adornadas com desenhos e hieróglifos, e eles também criavam figuras funerárias de cerâmica para acompanhar os mortos na vida após a morte. Na Mesopotâmia, os sumérios, babilônicos e os assírios eram famosos pela produção de cerâmica de altíssima qualidade, tanto unitária quanto decorativa. As primeiras escritas cuneiformes eram feitas em tabletes de argila e os povos da Mesopotâmia usavam cerâmica para criar jarros e vasos. A cerâmica chinesa tem uma história milenar e é uma das mais avançadas e influentes do mundo. A produção de porcelana chinesa foi uma inovação importante, com dinastia como a Tang e a Song promovendo a criação de peças sofisticadas, tanto utilitárias quanto artísticas. A porcelana se tornou um símbolo de status e prestígio. A cerâmica na cultura grega e romana. Começando pela Grécia Antiga. Os gregos usaram a cerâmica não só para utensílios cotidianos, mas também como forma de arte. A cerâmica grega é famosa por suas pinturas em ânforas que retratavam cenas mitológicas, esportivas e de guerra.
Essas peças se tornaram importantes registros visuais da história grega. Agora, na Roma Antiga, os romanos continuaram a tradição grega, mas também desenvolveram suas próprias técnicas. Usavam cerâmica tanto em utensílios domésticos como em construções, exemplo disso são os tijolos e telhas. A cerâmica romana também é conhecida pela sua produção em massa, com muitos itens sendo fabricados em oficinas, distribuídos em todo o Império Romano. A cerâmica na Idade Média e Renascimento. Durante a Idade Média, a cerâmica teve uma renovação significativa, especialmente na Europa, com a produção de louças esmaltadas e azulejos decorados, usados em igrejas e palácios. Em Portugal e Espanha, o uso de azulejos cerâmicos se tornou uma característica distintiva da arquitetura. Durante o Renascimento, a cerâmica continuou a florescer, especialmente na Itália, onde foi produzida cerâmicas artísticas de grande qualidade. A produção de cerâmicas esmaltadas e decoradas ganhou destaque com técnicas e estilos que influenciaram a cerâmica em várias partes do mundo. A cerâmica no mundo moderno. No século XIX, com a Revolução Industrial, a produção de cerâmica se tornou mais mecanizada, permitindo a fabricação em massa de itens utilitários. A cerâmica, que antes era uma arte manual, tornou-se também uma indústria. Nesse período, surgiram importantes movimentos artísticos, como o Arte Nouveau e o Arte Deco, que influenciaram fortemente o design da cerâmica. Cerâmicas e cultura tradicional. Em muitas culturas ao redor do mundo, a cerâmica continua a ser uma forma de arte de expressão cultural. A cultura indígena americana, como as tribos Navajo e Pueblo, tem uma rica tradição cerâmica que utiliza técnicas antigas de modelagem em pintura. Na África, a cerâmica africana, especialmente em países como Nigéria e Camarões, é famosa por suas geometrias e por seu uso em rituais religiosos como utensílios diários. Na América Latina, a cerâmica também desempenha um papel cultural importante em países como o México, onde as tradições de cerâmica pré-colombianas se mesclam com as técnicas modernas. Agora estaremos falando sobre as tendências do mundo das cerâmicas. A indústria da cerâmica está em constante evolução, com inovações e tecnologias, novos materiais e mudanças nas preferências dos consumidores, moldando suas tendências. A seguir estão algumas das principais tendências atuais na indústria da cerâmica, e uma delas é a sustentabilidade e produção ecológica, começando pelos materiais ecológicos. A crescente preocupação com o meio ambiente levou à busca por materiais cerâmicos sustentáveis. Isso inclui o uso de argila e matérias-primas recicladas e a redução de emissão de CO2 no processo de produção. Cerâmica reciclada. Há um movimento crescente no uso de cerâmicas recicladas ou resíduos de cerâmica na produção de novos produtos. Isso ajuda a minimizar o desperdício e reduzir a demanda por novas matérias-primas. Energias renováveis. Algumas fábricas estão adotando fontes de energia renovável para a produção de cerâmica, como a solar ou eólica, para reduzir a pegada de carbono da indústria. As cerâmicas técnicas. O desenvolvimento de cerâmicas avançadas com propriedades específicas, como resistência a temperaturas extremas, condutividade elétrica e resistência a produtos químicos, está em alta. Esses materiais são usados em indústrias de alta performance, como aeronáutica, medicina, eletrônica e energia. Cerâmica para impressão 3D. A impressão 3D de cerâmica está se tornando uma tendência significativa, permitindo a criação de formas complexas que antes seriam difíceis ou impossíveis de fabricar. Isso é particularmente útil em design industrial, arquitetura e até medicina, como próteses de cerâmicas.